Nessa semana, nós tivemos o retorno de um personagem muito intrigante, o Deadpool. E o que eu achei muito interessante desde a primeira vez que ele se apresentou nas telas é que ele sempre se coloca como um anti-herói. E em tempo de romantização de vilões, isso é um sopro de ar fresco. E o que podemos dizer sobre ele é que ele é, no mínimo, muito sincero. Sr. Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente, não. Quem é você? E uma das suas principais características é a quebra da quarta parede. É aquele momento que ele olha para a câmera e conversa diretamente com o público. Isso é muito interessante, porque, na verdade, ninguém daquele universo sabe da nossa existência e nós geralmente não estamos esperando, o que torna ainda mais inusitado o que já é cômico. E o que seria essa quarta parede que ele costuma quebrar? No século XVI, começaram a fazer um novo modelo de teatro, onde tinham duas paredes laterais e uma aqui no fundo. Essa parede da frente nada mais era do que o acesso ao público, mas é como se ela limitasse o espaço e criasse esse espaço separado dos atores e do público. O que o Deadpool faz quando ele olha diretamente para a câmera e conversa com a gente é transpor essa quarta parede, né? Quebrá-la mesmo. Então é como se não existisse mais essa parede invisível que nos separa do filme. E ele faz essa quebra de duas formas. Primeiro, transpondo, né? Olhando diretamente, parece que está conversando com a gente durante o filme, quanto trazendo assuntos da nossa realidade. Ele brinca sobre a Disney, sobre a Marvel, sobre os diretores do filme, os escritores, então assim, acaba que ele move a realidade de duas formas e torna isso tudo muito mais interessante. Eu sou o Messias. Eu sou o Jesus da Marvel. Bom, e é claro que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre transtornos mentais, afinal, esse é um canal de psicologia. Mas antes eu queria trazer para vocês duas visões muito antigas que vão nos ajudar a ter uma nova perspectiva sobre esse personagem. Mas primeiro, um cafezinho. Você já deve ter ouvido falar sobre os conceitos de tábua rasa e inatismo. Enquanto tábua rasa era um conceito muito defendido por John Locke, ele acreditava que o ser humano era como um papel em branco, moldado pelo meio. Já Platão traz o conceito de inatismo, ou seja, aquilo que é inato. Para ele, certos conhecimentos e ideias acerca do mundo já estavam impressos na nossa alma. E quando nós aprendemos algo, na verdade nós só estamos relembrando aquilo que nós já sabíamos. Se pararmos para pensar, isso tem muita relação com a genética e a predisposição a doenças, porque, de certa forma, isso é algo intrínseco, algo que já é carregado pelo indivíduo. Claro que Platão estava falando mais do mundo das ideias, mas eu achei interessante fazer essa pontuação aqui, porque, no fim, o que isso tem a ver com Deadpool? Nós sabemos que a sua origem vem dos quadrinhos, e eu já vou deixar claro aqui que eu não sou grande conhecedora de quadrinhos. Aliás, se você tiver alguma correção para fazer de algo que eu fale aqui que esteja equivocado, fique muito à vontade para deixar nos comentários. Mas, independente disso, quando há uma adaptação de uma obra, nós sabemos que os diretores, os roteiristas escolhem maximizar algumas características e minimizar outras. Isso acontece em qualquer obra que é feita, porque, de certa forma, existe essa necessidade de adaptar para o cinema aquilo que, numa história em quadrinhos ou num livro, fica muito mais fácil de detalhar. E eu li inúmeras críticas sobre essa transposição dos quadrinhos para as telas. Mas, independente da forma como essas características foram apresentadas, mais ou menos aparente, eu queria fazer um questionamento para vocês. Será que o Deadpool era uma folha em branco que foi sendo moldado pela sua realidade, ou será que ele já tinha uma certa predisposição a desenvolver os comportamentos que ele tem? Mas eu vou deixar essa ideia no ar enquanto a gente vai vendo alguns fatos que sabemos sobre a história dele. Bom, alguns dizem que ele é canadense, mas o que sabemos de verdade é que ele tinha um câncer terminal e se submeteu a um experimento científico, que deu para ele esses poderes de autorregeneração. Mas também deixou seu rosto, seu corpo deformado e alguns dizem que é gerador da sua instabilidade emocional. Você está gostando do vídeo? Se estiver, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora nós temos também uma novidade, a área de membros. Assine para ter acesso a conteúdos antecipados, enquetes para me ajudar a escolher os assuntos falados aqui no canal e também prioridade na resposta dos comentários. E, tendo uma comunidade forte, teremos lives para conversar sobre diversos assuntos. Mas, voltando ao vídeo, algumas teorias na internet trazem que essa regeneração rápida afeta a estabilidade do humor do personagem. Porém, nós sabemos que, pelo menos no filme, ele utiliza entorpecentes.
E isso é um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças psíquicas. E aqui nós podemos pensar nesses dois conceitos. Será que a experiência pela qual ele passou deformou a forma como ele enxerga a realidade, modificando-o de forma irreversível? Ou será que ele já tinha uma certa predisposição? E essas experiências modificaram as circunstâncias dele, aprofundaram as suas circunstâncias, modificando a forma como ele se relaciona com a realidade? Aqui eu quero trazer para vocês um autor que eu gosto muito, o Viktor Frankl. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, contando um pouquinho as experiências dele no campo de concentração e como ele buscou sentido no sofrimento. Espero que vocês possam assistir após esse vídeo. Mas a frase que eu vou trazer para vocês agora dele abrange tudo aquilo que nós temos conversado até aqui. Ele diz que o ser humano não é totalmente condicionado e definido. Ele define a si próprio, seja cedendo às circunstâncias, seja se insurgindo diante delas. Em outras palavras, o ser humano é dotado de livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. É aquela questão de ser você, escolher quem você quer ser, independente das circunstâncias. Não que nós vamos aqui desconsiderar as circunstâncias, elas são importantes, mas é uma questão de posicionamento. Você compreende que pode escolher como agir, independente da circunstância que se apresente. E eu não estou falando aqui que é fácil, mas essa perspectiva do Viktor Frankl faz com que nós podemos ampliar o nosso horizonte de opções, ampliar o nosso repertório comportamental, para que possamos compreender que nós sim temos um certo domínio sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. As circunstâncias podem mudar, podem se alterar, podem ser diferentes do que esperamos, mas nós podemos escolher sim quem vamos ser nelas. Mas assim, o que tornou o Deadpool? Num primeiro ponto, ele é um anti-herói, então ele não vai ter aquelas características típicas do herói, que é o idealismo, o moralismo e a coragem. Um anti-herói geralmente é falho, emocionalmente complexo, rejeita as normas sociais, é movido pelas suas próprias ambições e tem uma moralidade bem ambígua. E talvez, só talvez, por eu e você sermos falhos, quando nós vemos um personagem que traz à tona esse nosso lado não tão perfeito, isso cria uma identificação entre nós e o personagem. Apesar de, claro, o Deadpool muitas vezes beirar o inaceitável. Isso porque dentro de nós existe o bem e o mal. E como diz o Viktor Frankl, você pode escolher agir com bondade ou com maldade, independente das circunstâncias. E eu sei que isso parece um pouco dicotômico, um pouco determinista, mas na verdade é nada mais do que escolher como você vai agir em cada situação. E eu sei que talvez venham pessoas dizer aqui que não existe bem e mal, que as coisas são relativas, mas eu tenho certeza que se você está me assistindo e conhece essa questão dos heróis, dos anti-heróis, as características, você tem uma noção dessa linha que determina o que faz bem e o que faz mal para você e para os outros. Mas, voltando ao Deadpool, existem certas características singulares dele que fazem com que as pessoas tenham algumas ideias sobre possíveis transtornos psiquiátricos e sintomas que ele tem. Eu então resolvi fazer uma pesquisa vendo que os meus colegas de profissão e também fãs interessados em saúde mental estavam dizendo sobre isso. Nessas conversas que ele tem, muitas características acabam ficando evidenciadas. E aí as pessoas vão somando os comportamentos e as falas dele e acabam chegando a alguns diagnósticos possíveis, que são desde TDAH, transtorno bipolar, esquizofrenia, que é o mais clássico, transtorno dissociativo da identidade, que antes eram múltiplas personalidades, e também o transtorno de personalidade antissocial. Mas, independente do que você ache que ele tenha, e a questão aqui não é bem essa de diagnosticar o personagem, mas é abrir um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre esses transtornos e sobre saúde mental. E assim, é bom aproveitar esse espaço que o filme nos traz para que a gente fale um pouquinho sobre transtornos psiquiátricos. Apesar de que os roteiristas, diretores não vão colocar todos os sintomas de um transtorno nesse filme, né? Não aparece. E eles utilizam, na verdade, como alívio cômico. Então a gente não vai encarar isso com muita seriedade. Mas eu achei interessante trazer algumas características para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho sobre cada um desses transtornos e também entendam melhor alguns comportamentos do Deadpool. Bom, então vamos lá. Pausa para o café. O TDAH é um dos transtornos mais conhecidos atualmente. Dentre as características que nós mais ouvimos falar
é a impulsividade, a dificuldade de cumprir tarefas, a dificuldade de manter a atenção e, é claro, a hiperatividade. E esse personagem, ele tem essa característica de ser muito impulsivo, independente das consequências. Ele também se distrai com facilidade. Às vezes, no meio da luta, ele vai lá ver um cartaz e começa a fazer piada, já muda totalmente o foco. Quem tem TDAH sabe que o fluxo de pensamentos é muito intenso e qualquer estímulo do ambiente acaba muitas vezes te distraindo do seu foco original. Ah, mas o Deadpool tem TDAH? Na verdade, não quer dizer que ele tenha. Eu até acho engraçado os diretores colocarem isso, né? Se essa distração acaba dando um alívio cômico naquela cena, como eu falei anteriormente. Mas, independente disso, essas características fazem com que algumas pessoas correlacionem ele com o TDAH. Já outras pessoas correlacionaram esse personagem com um transtorno bipolar, ou tipo 1 ou tipo 2. Se você não sabe, o transtorno bipolar ele tem essas duas tipificações. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse assunto e quiserem que eu faça um vídeo sobre transtorno bipolar, comenta aqui embaixo como sugestão de vídeo. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre o transtorno de personalidade borderline. E, na verdade, muita gente se confunde com esses dois transtornos. É claro que um é transtorno de personalidade, já o transtorno bipolar é um transtorno de humor. Mas, além disso, tem algo muito interessante nas características de como se apresenta essa alteração no humor. Enquanto o transtorno de personalidade borderline ele é muito influenciado pelo ambiente, então muitas vezes coisas que acontecem vão influenciar diretamente o humor da pessoa. O transtorno bipolar não é assim. A pessoa já acorda ou em depressão ou em mania. Claro que existem variações, mas vamos colocar esses dois para ficar mais simples. Então, assim, ou a pessoa já acorda com aquela euforia toda, ou ela já acorda com sintomas depressivos. Independente do que aconteça no meio. É um funcionamento interno mesmo. E isso acontece em ciclos. Então, vão ter ciclos de depressão, ciclos de mania. E assim, muitas pessoas correlacionaram ao transtorno bipolar tipo 1 porque ele pode ter agregado sintomas psicóticos. E aí acabaram vendo nisso a euforia do Deadpool e algumas das suas reflexões e momentos de tristeza colocaram como depressão. Mas a maior correlação que fazem entre o Deadpool e o transtorno bipolar são os episódios de mania. No episódio de mania, a pessoa tem menos necessidade de sono, tem uma autoestima muito elevada e uma sensação de grandiosidade, como se ela conseguisse fazer qualquer coisa. Além disso, os pensamentos ficam muito acelerados e a fala muitas vezes acompanha, então a pessoa fala sem parar. Claro que essas são algumas características, mas algo que ficou evidenciado em alguns comportamentos do personagem e as pessoas acabam correlacionando com isso. Mas, por outro lado, nos episódios depressivos, a pessoa fica na cama, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de fazer nada, ela não sente prazer em nada. Então, assim, o transtorno bipolar, ele tem essas oscilações, o que causa muito sofrimento para quem tem. Outras pessoas trazem essa relação com a bipolaridade, o Deadpool, porque ele não aparece dormindo no filme, às vezes ele aparece dançando no meio de uma luta, no meio do caos, e aí numa outra cena ele aparece mais introspectivo, mais deprimido. Mas assim, a gente não tá querendo dar um carimbo aqui pro Deadpool, nenhum diagnóstico. Até porque o diagnóstico ele tem alguma finalidade, ele precisa ter uma finalidade. Não é simplesmente você pegar um transtorno e dizer, eu tenho isso. A primeira finalidade de um diagnóstico é para a gente conversar entre os profissionais da saúde e alinhar os tratamentos. Porque, dependendo do diagnóstico que a pessoa tem, esse ou aquele tratamento vai funcionar melhor. Além disso, é para a pessoa ter consciência da forma de funcionamento dela, para que ela aprenda a lidar com as suas facilidades e dificuldades, aquilo que o transtorno acaba trazendo para ela mesma. Então, assim, não queremos aqui dar um diagnóstico, até porque o Deadpool acho que nem ligaria muito pro que eu tô falando. Mas esse vídeo é para você e não para ele. E eu acho importante trazer algumas características para abrir a nossa perspectiva sobre uma possibilidade de ter alguma coisa, ou até mesmo entender quais são as características diferentes para lidar com alguém que às vezes se apresenta para nós com algum tipo de diagnóstico. Isso nos ajuda a lidar melhor com os outros. E conhecimento nunca é demais. Bom, e um outro transtorno que é muito comum as pessoas relacionarem ao Deadpool é a esquizofrenia. Isso porque quando ele quebra essa quarta parede, conversa comigo e com você, óbvio, nós sabemos que nós existimos, mas os personagens do universo dele não. Então é como se ele estivesse olhando para o nada e falando com alguém que não existe, que é invisível ali. Isso traz esse elemento de traço psicótico, né? Então as pessoas acabam relacionando diretamente à esquizofrenia. Mas assim, existem outros transtornos com traços psicóticos, mas é claro que a esquizofrenia é mais conhecida.
Algo que a gente também não pode deixar de lembrar é que ele faz uso de entorpecentes, pelo menos no filme, e existe a esquizofrenia induzida por substância. Mas algo que eu acho importante ressaltar sobre a esquizofrenia é que ela usa elementos dados da realidade, mas a interpretação sobre isso é que acaba ficando muito confusa e foge desses elementos reais, entende? Se vocês se interessam por isso, tem um episódio do Vilela que é A Vida com Esquizofrenia, onde ele entrevista o Gustavo Santos, que tem esse diagnóstico, e ele conta de uma forma assim muito clara pra gente como que ele lida com isso, como que são os sintomas, o que que passa pela cabeça dele. É muito interessante mesmo. Bom, e outras pessoas vão relacionar o Deadpool ao transtorno de personalidade antissocial. Isso porque nesse transtorno tem a questão da manipulação, desrespeito ao direito dos outros e a impulsividade. E como ele age com violência, manipula os outros, usa os outros para alcançar os seus objetivos, as pessoas acabaram enxergando nele essas características. E por último, mas não menos importante, algumas pessoas relacionam o Deadpool ao transtorno dissociativo de identidade, conhecido anteriormente como múltiplas personalidades. E como o próprio nome diz, existem 2 ou mais personalidades que assumem, por assim dizer, o controle do ego durante um determinado tempo. E, enquanto uma personalidade está ali, a outra não se lembra, então produz esse lapso de memória. É como se a pessoa vivesse vidas diferentes dentro da própria vida. E algumas pessoas acabam relacionando esses lapsos de memória que ele tem quando está com uma ou outra personalidade, além da diferença das personalidades, né? E acabam relacionando com esse transtorno específico. Bom, nós sabemos que um filme, ele é algo que causa emoção em nós, né? Você acompanha a jornada do anti-herói, acompanha as lutas internas desse personagem, o humor cômico um pouco negro também, essa coisa meio inusitada, além de muita luta e violência. Mas é interessante que a gente possa ter esse olhar um pouquinho mais aprofundado para as lutas internas, para as características, e também serviu aqui nesse vídeo para que a gente pudesse compreender um pouquinho sobre alguns diagnósticos, para que a gente pudesse ter um pouquinho, pelo menos, desse conhecimento. E é interessante a gente ir para além da perspectiva do entretenimento e ver algo onde às vezes a gente não conseguia enxergar antes. E como eu falei, o objetivo aqui não é fechar um diagnóstico, mas se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre algum desses que foi citado anteriormente, é só comentar o nome aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Além disso, a arte tem essa capacidade de fazer com que a gente pense em conflitos éticos e morais que geralmente não pensamos no dia a dia. É como se quando estivesse passando a vida da pessoa na tela, nós começássemos a olhar em terceira pessoa e avaliar as escolhas, os comportamentos, aquilo que a pessoa faz. E de alguma forma, por mais fantasioso que seja esse outro universo, isso acaba se conectando com o nosso universo de alguma forma. E esse é um dos motivos porque nós gostamos tanto de ir no cinema, saber da vida dos personagens, entender o mundo deles. De certa forma, tudo isso acaba fazendo um sentido para nós. E por falar em sentido, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que esse conteúdo tenha sido útil de alguma forma. Se foi, não deixe de compartilhar, curta aqui também e comente o que você achou sobre tudo que eu disse aqui. Bom, é isso então, pessoal. Espero vocês na próxima e até breve.